Peguei meio rápido. E aí, pessoal? Tudo bem? Como estamos? Todos tranquilos? Todos na santa paz, nessa sexta-feira? Voltando do trabalho, voltando do ensaio? Não, tá todo mundo em casa, né? Só brincando. Assim, de preferência em casa, né? Tem aquela discussão se o pessoal tem que ficar em casa, ou se tem que ir para trabalhar. Tem gente que precisa trabalhar, né? Mas podendo ficar em casa, melhor ficar em casa para proteger todo mundo, né? Enfim, é uma outra discussão. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Hoje a gente vai ter um super luthier aqui. O pessoal tá perguntando já se quando é que vão as lives dessa semana. Estão indo, pessoal. Essa semana tá um pouquinho mais lento. Teve um pequeno probleminha só numa live que o Instagram não deixou eu baixar. Porque eu toquei tão bem um bar desses aí que eles acharam que era uma outra gravação comercial e barraram. E eu escrevi para eles, nunca me responderam, então não consegui reaver essa que é a live da Shinobu, que foi uma live super bacana. Hoje temos um convidado especial, um super luthier, um artista realmente na construção do violino, que é o Luiz Amorim. E ele vai estar aqui, ou se já não está aqui. Luiz Amorim, se der um oizinho para mim aqui, eu te puxo para live e a gente começa esse papo. Tá? Hoje eu quero falar então sobre como escolher um violino ou um instrumento de cordas. Eu coloquei violino porque a minha audiência aqui são vocês, maior parte são violinistas, maior parte, mas não é todo mundo, né? Ô Amorim, vamos colocar o Amorim na roda aqui, tá? Meus pensamentos de como procurar um instrumento, mas de repente vocês podem tirar dúvidas aí, né? Vocês mesmos, diretamente com o Luiz. Oi, Luiz, tudo salve! bem? Tudo ótimo. Tu estás em que parte do mundo? Eu tô em Curitiba. Tá em Curitiba? Tá bom. Nesse momento, sim, impossibilitado de voltar para Cremona. Pois é, Cremona não deve tá fácil também por lá, né? Não tá que nem aqui, fechado. Tudo Na verdade, fechado. lá eles estão há 40 dias. Eles estão literalmente em quarentena. Quarentena já. Luiz, tu pode puxar a tua câmera um pouquinho para baixo para o teu rosto ficar um pouquinho mais. Aí, isso, beleza. Não, mas a situação na Itália é complicada, né? Tá complicado. Esperamos que o Brasil não seja tão ruim quanto. Verdade. Esperamos. Aqui nos Estados Unidos a coisa foi assim, tá feio, muita gente morrendo, tá bem feia a coisa. Então, é o que eu falo, pessoal, podendo ficar em casa, melhor, né? Aqui em Curitiba, boa gente aderiu à quarentena, mas tem muita gente saindo. Na Itália, eles estão realmente impossibilitados de sair, né? O Gayan, um dos meus filhos que mora lá, tenho dois filhos que moram lá, o Gayan e o Luan. Uhum. O Gayan mora em cima do ateliê, então ele só desce e trabalha. O Luan mora a 4 quadras dali, mas ele não pode ir até o trabalho, porque para você poder sair lá, você tem que preencher uma requisição É dizendo mesmo. aonde você vai e o porquê você vai. Né? Então, para ir no mercado, você tem que ter essa requisição para sair. Até para ir no mercado, né? Exatamente. Se o policial te abordar e você não tiver essa requisição, você pode até ser preso. Mas é uma requisição para um dia específico, um horário específico? Tem gente que precisa trabalhar e daí eles têm uma requisição permanente, eu creio. Mas, assim, para você poder sair e ir mais longe do teu ambiente de moradia, Uhum. você precisa preencher, pegar na internet e preencher uma requisição para poder dizer aonde você está indo. Caramba. Então, você Bom, não para quem pode... não, para quem não sabe, aqui que está na live e está assistindo isso, o Luiz tem um ateliê e tem os filhos dele morando. Os dois estão em Cremona? Desculpa. Eu tenho 3 filhos. Um deles mora aqui, o mais velho, Uhum. trabalha em outro local, não com liuteria, Claro. mas eu tenho outros dois que trabalhamos juntos aqui em Curitiba e
Agora montamos o ateliê, tem 1 ano e meio já lá. Vai fazer 2 anos em setembro agora, que o ateliê está aberto. Uhum. E os dois trabalham lá. E Olha, eu me desloco entre Curitiba e Cremona. Cada Cremona. 2 meses eu venho para cá, finalizo alguns instrumentos que eu trago de lá, e daí volto para lá para finalizar outros instrumentos. Cremona é ainda a meca do violino no mundo, tu dirias? Olha, é uma cidade ímpar quando se fala em construção de instrumentos, porque tem muita tradição lá, todo mundo sabe disso, quem está envolvido com a música e tem estudado um pouquinho sobre a história da liuteria, sabe que Cremona, dizem que foi a cidade que o violino foi inventado. Cada cidade lá um pouquinho assadinho para o seu lado, né? Os brechianos em brecha, os cremonenses dizem que foi em Cremona. Mas, enfim, tem muita tradição. Tem quase 500 anos de tradição. Tem uma escola que comemorou, acho que quase 90 anos agora. É uma cidade ímpar porque é uma cidadezinha de 70 mil habitantes, é, que tem em torno de uns 500 liutaios na cidade. Nossa, Então, cada esquina tem um liutaio. É bastante gente, assim, digamos quase 1% da população. me responde uma pergunta assim, bem ignorante. Qual é a tradução de luthier, o lutaio, em português? Em português de Portugal, seria violeiro. Olha só, violeiro. Porque luthier vem do lut, que é o Uhum. termo francês. Isso. Liutaio vem de liuto, que é alaúde em italiano. Então, Uhum. a gente usa liutaio, né, ou liuteria, que é o que se usa na Itália normalmente. Luteria, liutaio. Tá. É, Mas liuteria. falar liutaio e luthier em português é falar uma palavra estrangeira. Não são palavras em português, né? É, aqui meio que se aportuguesou de uma maneira um pouco errada, chamando de luteria, mas luteria ou luthieria, né? Sim. Tem gente que fala luthieria, é um pouco estranho, É, mas enfim, o termo em português de Portugal seria violeiro. violeiro, mas soa muito estranho falar violeiro, né? Parece que a pessoa tá tocando viola, sei lá, não tem a ver com. Tinha um termo antigo aqui que se usava, no período barroco se usava esse termo, Uhum. que se chamava luteiro. Luteiro. Ah, Luteiro. eu É, gostei desse luteiro. Me soou simpático. Mas, sim. Luiz, vamos conversar um pouquinho então, assim, a gente recebe, tu deves receber isso direto, e eu recebo também aqui, né, pelo Instagram, muita pergunta do pessoal, assim, como é que eu escolho um violino? O violino Uhum. moderno, o violino mais antigo, o instrumento italiano, o instrumento alemão, o francês, tem muitas e muitas questões em relação à escolha. E eu acho Uhum. que isso que é o que mais interessaria. Obviamente, deve ter gente aqui interessada em luteria, Sim, né? sim. Mas eu acho que assim, o que seria prático para nós aqui é tirar algumas dúvidas em relação à, à escolha do instrumento. Uhum. Eu tenho as minhas categorias, as minhas escolhas, mas eu gostaria de saber de ti se estivesse aconselhando o teu filho que está estudando violino, Uhum. tá? O que tu falarias para o teu filho, assim, tipo, a primeira qualidade na escolha de um instrumento? Bom, claro que um bom violino tem vários atributos. Você deve saber disso, acho que muita gente sabe, né? Mas duas coisas imprescindíveis no instrumento, que às vezes não dá para mudar muito, uma é a questão da potência acústica, Sim. que não tem como mudar muito. Esse instrumento nasceu de uma forma, né? A não ser que você abra o instrumento, mexa internamente totalmente, aí você muda totalmente a concepção original do instrumento, né?
vamos falar que você vai escolher um instrumento, e o instrumento pelo menos tem que ter uma boa potência, no mínimo, Tá. né? E uma boa resposta sonora. Ou seja, Potência. uma sensibilidade. Quando você mete Isso. o arco, você sente que sai o som, né? Uhum. A sensibilidade, às vezes, é difícil extrair de outra forma no instrumento se ele já não nasceu com essa sensibilidade, sabe? Uhum. E, Tu acha que é difícil arrumar um instrumento para ter uma resposta melhor? dá para melhorar muito um instrumento. Eu diria assim que existem instrumentos bem construídos, às vezes mal ajustados. Isso, né? Então, uma boa avaliação, né, junto a um liutaio competente, um liutaio experiente, vai melhorar muito o instrumento. Porque mesmo eu vejo lá, que a gente está lá em Cremona, né, eu vejo que a maioria dos construtores de lá não sabem ajustar os seus instrumentos. Porque, veja, eles lá, eles constroem muito. Eles não Uhum. têm possibilidade tanta de restaurar, de fazer ajustes, como o Liu Taio daqui tem. Uhum. Porque a gente aqui tem uma enxurrada de instrumentos chineses, alguns instrumentos antigos, de fábrica, geralmente, não instrumentos Uhum. antigos de autor, mas geralmente instrumentos antigos de fábrica. E principalmente ajuste de instrumento chinês, é o que mais faz o Liu Taio aqui no Brasil. E Uhum. foi, durante muito tempo, o que nós fizemos aqui no ateliê em Curitiba. Uhum. Das nossas mãos aqui passaram mais de 5.000 instrumentos entre restaurações, ajustes. Então, a gente teve muita possibilidade de fazer ajustes nos instrumentos, trocar cavalete. A gente trocava 3, 4 cavaletes no dia, às vezes, né? Uhum. E lá na Itália, um construtor troca, às vezes, um cavalete por mês. Toca não, Claro, porque eles estão faz. construindo muito, né? Então Eles eles estão perdem a construindo. referência de ter que arrumar ou ajustar um instrumento. E para mim isso é muito claro, assim, quando eu trabalho com, né, com algum luthier ou uma pessoa que está ajustando, se a pessoa trabalha com instrumentos que não são dele ou dela. Aham. É a pessoa que está acostumada a cortar o cavalete rápido, a fazer o som soar bem, Sim. né? Isso vai da experiência muito do ajuste, né? Exatamente. Então, e claro, o Liu Taio também tem que, no mínimo, tocar um pouco e saber ouvir. Claro, saber Porque, ouvir. veja assim, o que faz um bom instrumento, no final das contas, é o ouvido do Liu Taio. Ele tem que saber ouvir o fundo e o tampo antes de fechar o instrumento. Claro. Ele vê se o instrumento está soando, se os dois, o fundo e o tampo, estão com uma ressonância, estão projetando. Uhum. E se eles não tiverem isso no início, eles não vão ter nunca, né? Então, Claro. Eu tenho uma pergunta. A primeira coisa que tu falaste, eu adorei que tu falasse assim, no mínimo uma potência boa e uma resposta boa. Eu acho que isso aí seria unânime para qualquer instrumento. Mas sim, dentro dessa potência, a gente nota, por exemplo, instrumentos que soam muito aqui de perto, mas numa sala de concerto às vezes não soam tão bem. sim, E sim. instrumentos que de perto parece que não soam muito, mas a gente vai numa sala de concerto, aquilo se amplifica, é uma coisa incrível. Tu terias uma preferência por algum? Ou tu diria para um aluno assim, vai por aqui que vai ser melhor? É, olha, é difícil indicar dessa forma, porque, veja, eu toquei já num Stradivarius e num Del Jesus. Os dois pertenciam ao Otuug. Maravilhoso. Uhum. E o Stradivarius era como você falou. É aqui pequenininho e lá longe um som É. bonito. Então. Uhum. Mas o Del Jesus, aqui no ouvido, era fenomenal. Era fantástico. Uhum. E eu perguntei para o Tug qual que era o preferido dele. Né? Ele falou, Uhum. não, o Del Jesus.
Então é difícil você fazer uma escolha assim. Mas uma coisa importante de você perceber num instrumento quando você vai comprar é a seguinte: se o som está saindo das cordas ou está saindo verdadeiramente da caixa acústica. Me Entendeu? Porque explica isso aí, porque agora eu me perdi. tem instrumento que você toca aqui e o som, a caixa acústica não amplifica o suficiente o instrumento, mas tem um som ali que você Mas está vê. reverberando, as cordas Está estão vibrando. vibrando. É que a Ah, corda está vibrando no teu ouvido, né? Então ali você tem a sensação que o instrumento pode soar bem se a corda for boa, tudo, né? Mas só claro, que se você toca, se alguém ouve mais um pouquinho distante, vai ter, o som já não chega tanto, né? entendi. Porque o som é mais da corda. Então, quando você toca o instrumento, você tem que sentir algo dentro do instrumento que faz ele realmente chacoalhar, vibrar. Aquela Vibrar. coisa como se mexesse a alma do instrumento lá dentro, sabe? Então, Sim, esse instrumento certamente vai te dar muito prazer em tocar, porque ele vai ter um som perfeito, fácil. perfeito, Aí ele, talvez com um bom ajuste, vai ser maravilhoso, porque ele vai ter um som que sai amplificado, né? perfeito. Agora um Isso som aí a assim gente tem... é, Desculpa. é difícil, mas Não, e a gente precisa de muita experiência tocando vários instrumentos para entender essa diferença, né? exatamente. É, Então, digamos, uma dica importante para o aluno que vai buscar um instrumento é ir com alguém experiente para que alguém, se não der com um professor, um colega, que possa ouvir ele tocando, né? Para uhum. poder também fazerem provas, né, de vários tipos, tocando o instrumento de cima a baixo, provando principalmente o timbre, né, se é um timbre agradável, porque o Bom, timbre é uma coisa importante no som, depois tem isso, né? A questão né? da se o timbre ele é mais, se ele puxa mais para o escuro ou se ele é mais brilhante. E aí para mim já entra numa coisa mais subjetiva de gosto. Eu prefiro um som mais escuro. Tu diria que isso que o timbre é mais subjetivo ou tem alguma objetividade no timbre? Então, eu diria duas coisas. O timbre, é claro, é algo muito particular, é como gostar da voz de alguém, né? Uhum. Falar, alguém tentando me ligar. E tá. Ah, É, gostar da voz de alguém assim, é como gostar da voz do instrumento, né? claro. Vou E tá travando aí. Ah, voltamos. tentar conversar com volta. Gostar da voz do instrumento é super importante. Tem instrumentos que soam com uma voz pastosa, que é uma voz bonita, né? Para Uhum. alguns, mas que para outros não tanto. Tem gente que, como você falou, prefere uma voz mais brilhante, com um som mais Mas, agudo, né, que focar, é importante. o que os instrumentos do formato Stradivarius vão te fornecer, né? Que Isso. é um instrumento mais chato um pouco, né? Uma dimensão um pouco maior, que são instrumentos de 356 de tamanho, né? Ou até Uhum. 360, dependendo do modelo Strad, né? Agora, Uhum. um Guarneri de Deus Jesus, que é menorzinho, né? E às vezes, conforme o formato, uma F grande, conforme o modelo, te dá um som mais escuro, mais pastoso, né? Mais Uhum. tendendo ao grave. Por acaso tu tens aí à mão, Luiz, um modelo Strade e um modelo Deus Jesus para mostrar aqui para nós ou não? Olha, eu sou apaixonado por Guarneri. Tu só tem Guarneri? Fiz alguns estrades, Uhum. dá para contar nos meus dedos aqui, É não, né? mesmo, olha só. Uhum. Mas agora, Guarneri eu fiz muitos. Então, eu gosto do Guarneri, principalmente por conta do som, né? Uhum. Talvez porque quando eu toquei aquele Deus Jesus do Otto Hughes, aquele era o som que eu queria, sabe, para os meus instrumentos. Era incrível, apaixonante, assim, profundo, com uma corda pastosa, que eu gosto do som grave, que eu estudei violoncelo, estudei viola da gamba, depois que eu fui estudar violino. Ah, legal. Uhum. Então, esse som grave, para mim,
Eu gosto, mas assim, é claro que o bom instrumento, ele não pode ter só som grave. O bom violino, ele tem que também ter um brilho aceitável nos Tem. agudos, E né? aí a Uma gente boa... vai chegar no outro fator que é a homogeneidade, né? Para ver se o instrumento tem essa coisa de uma resposta boa Sim, o e equilíbrio, né? O um equilíbrio... equilíbrio bom do grave nas notas agudas, né? Da Uhum. corda sol, né? Nas posições altas, isso que eu quis dizer. O instrumento, ele tem que responder um excelente instrumento, digamos, ele tem que responder desde a parte mais baixa, com o dedilhado, até a super aguda ali, sem abaixar muito o volume de som, né? Claro. E engolir o som, sem você precisar fazer muita pressão para que responda, né? Hum, Então, é claro que o equilíbrio sonoro prevê que a nota que você quer, tirando na corda sol ou tirando na corda ré ou na corda lá, a mesma nota, tem que haver uma sonoridade quase igual entre as notas, equivalente. equivalente, para que não se não perca muito, não fique, digamos, o instrumento não fique muito atrás e você tente sempre corrigir aquilo, fazendo pressão, que isso é chato, você tendo que uma hora no instrumento tocar de um jeito para corrigir aquele defeito, você tendo que fazer pressão ali. Realmente, aí a gente volta para aquela questão da resposta também, né? Que tem instrumentos que Uhum. parece que tem regiões que a gente tem que apertar um pouquinho mais, ou não pode apertar muito, que não tem essa homogeneidade. E a gente está falando esses violinos que são absolutamente homogêneos, na minha experiência, são esses antigos cremonenses lá da Era de Ouro, assim, que tudo soa redondo e homogêneo e eu não sei, essa é a minha experiência. Eu não sei se hoje em dia os violinos modernos estão saindo assim também. Olha, estão saindo os modernos, estão realmente, digamos, bem comparados aos instrumentos antigos, eles estão bem equivalentes, assim, tanto é que Hum, são feitos testes às cegas hoje com instrumento moderno ou instrumento contemporâneo e com uhum. instrumentos antigos e o júri fica Tu, meio que tu, empatado ali. tu acreditas mesmo no resultado do experimento de Paris? Olha, eu não sei o quanto aquilo foi forjado ou não, mas assim, eu vejo muitos bons solistas hoje tocando com bons instrumentos modernos, É, isso é né? verdade, sem dúvida. Então, tem muita gente que gosta de instrumento moderno, né? Uhum. É claro que tem aquele que prefere e tem condições também, às vezes, de estar solando ou tocando com um instrumento antigo, um bom instrumento antigo. Mas assim, eu vou te dizer, não são todos os instrumentos antigos que soam tão bem assim. Isso é verdade. Tem, E não às vezes dentro da categoria estádio, dentro dos Guarneri, também tem uns que são maravilhosos, outros que não estão em boas condições ou foram reparados, né? muitos estrados foram mexidos, né? Bom, todos eles foram por causa do ajuste do braço, né? Então, Sim, da questão de transformação do período barroco para o período moderno. Mas eu digo assim, mexidos internamente mesmo. Por causa da barra harmônica, é claro que isso foi necessário, porque a transição do barroco para o moderno, você precisa ter uma barra harmônica maior para sustentar o peso maior das cordas. Mas muitos instrumentos antigos foram mexidos internamente para melhorar o som, porque alguns eram realmente extremamente grossos. Não claro. digo isso, já tinha uma consciência de construção fantástica, né? E Del Jesus são grossos ainda, mas eu não sei, os instrumentos são incríveis. Mesmo E o que tu acha daquele famoso Carlo Bergonzi? eu nunca toquei num Carlo Bergonzi, já ouvi lá em Cremona Uhum. um Carlo Bergonzi, mas o Bergonzi trabalhou, a família Bergonzi trabalhou para o Strade, né, no final da vida do Strade. Alguns Strades dizem que foram terminados pelo Bergonzi, né? E são instrumentos que soam bem. Nossa. Eu tive a oportunidade de tocar em dois na minha vida e foram os dois melhores instrumentos que eu já toquei na minha vida. Foi uma coisa assim
apaixonante de pegar e ficar assim, tem aquele grave pastoso do Deus Jesus com a potência e o brilho do estrade, é um negócio, um sonho. Só que não é para mim, né? Não tenho tempo. Ah, verdade. Mas eu sou apaixonado por Bergonza pela minha experiência pessoal. Né? E tem outros instrumentos grandes também aí, de outros construtores antigos, menos famosos até que Bergonça, que soam muito bem também. Sim. E tem estrades que não são muito, né? Eu tive a Isso oportunidade é... de ter um ou outro estrade na mão, assim, que não soavam tanto. Hum, É é. um som pequeno, né, também. Mas, assim, às vezes também, é como você falou, é um som pequeno que, às vezes, num local como uma sala de concerto, ele soa grande. Tem essa coisa que eles enganam muito esses instrumentos, né? É, Desses mais grandes interessante, compositores. o mais interessante de notar do instrumento antigo é que, pelo fato deles terem sido tocado muito e da madeira já estar muito seca, o som é muito cristalino. É, Então, é uma vantagem para um solista, porque o som cristalino não vai embolar o som de longe. isso. Né? Ele é puro. Exatamente. E isso é um desafio para o construtor moderno. Né? Pois é, isso eu já te perguntar. Por exemplo, esses instrumentos italianos antigos, eles têm esse certo chiadinho que a gente fala, né? Que parece que os instrumentos modernos não têm. É debatível. Tem gente que diz que isso é totalmente paranoia e a gente acha que é psicológico. Uhum. Mas, na minha experiência, tem. E eu acho que tem a ver com essa questão da secura da madeira e da maneira como, de repente, as placas estão vibrando tão bem, já foram sintonizadas por tantos anos que, eu não sei, parece que esse som fica puro e tem Eu acho, esse... Eu não entendo muito o que é esse chiado. eu não sei, assim, eu acho que também o chiado depende um pouco também de quanto o instrumento está seco, o ambiente está seco, porque uma coisa importante também para você obter uma sonoridade plena do instrumento é que o instrumento esteja seco. Ou seja, em torno de 50%, o máximo 60%. Uhum. Se você está tocando num instrumento que você abre o estojo, está sempre úmido, você vai tocar, o instrumento está úmido, o instrumento nunca vai atingir a sua plenitude. E eu falo isso assim porque na experiência que eu tive aqui em Curitiba, que é uma cidade relativamente úmida, parecida com São Paulo, Uhum. a maioria dos instrumentos chegam aqui úmidos. E isso faz o quê? Engolir o som, abaixar o braço, empenar o braço. Né? O instrumento está sempre aquém do que poderia estar. Isso é uma dor de cabeça para quem viaja com instrumentos assim de Sim, climas secos para úmidos. Nossa, isso aí é uma batalha constante. constante. Teve o caso de solistas da Europa que vieram solar em São Paulo e ficaram em São Paulo uma semana. É, eles ficavam desesperados, porque lá tocavam em ambiente seco. Vai tocar em São Paulo, o ambiente é úmido, 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 o som vai engolindo, engolindo, engolindo. Fica Porque o que tudo. é, a, o tampo e o fundo são bombados. Com a Uhum. umidade, o instrumento faz isso aqui, ó, achata. Uhum. E a umidade entra internamente com a respiração do instrumento, porque nas Fs o som, o ar entra e sai, né? Entra e sai, por Uhum. isso enche de poeira lá dentro. O ar entra e sai, entra e sai. Essa Uhum. troca de ar faz num instante o instrumento umedecer. Então chegou o ponto de o solista ficar realmente desesperado, porque a alma comprimida engole o som. O tampo já não faz Fica esse movimento. apertada, a madeira fica inchada, né? Então aperta tudo. Sim, além E de aí ficar e nasal, o nível, o que me deixa mais louco, Luiz, é o nível do braço que cai. ficar E aí e as cordas ficam altas pra ficam super caramba. altas, a Então o digitação violino fica. já não tá soando bem, e tu tá fazendo esforço ainda. É a pior sensação que tem. É horrível. Não é legal. Agora, ao contrário, a gente já mandou instrumentos nossos daqui, mesmo a gente secando no ateliê aqui, digamos a 60%,
A gente Uhum. manda para a Europa, no inverno da Europa, que lá está muito seco, né? O instrumento levanta o braço, daí o músico às vezes tem que trocar o cavalete lá porque já não tem condições de tocar de tão baixo que fica. Tão Então, baixo. é, E a alma então, fica curta e também perde som, porque aí não conecta perde, as duas placas, né? perde prontidão. O instrumento É, não fica, responde fica, imediato, fica xoxo, bem xoxo. fica xoxo. Digamos assim, Luiz, agora vamos passar para um outro capítulo aqui da nossa conversa. Digamos assim, a pessoa, o estudante em geral vai ter condições financeiras de escolher um instrumento moderno, em Uhum. geral. Mas digamos que caia na mão um instrumento mais antigo, um instrumento alemão mais antigo, um instrumento francês, raramente alguma coisa italiana mais antiga, mas raro. Mas geralmente são aqueles instrumentos alemães, os franceses. É, o que tu diria para a pessoa? É melhor um instrumento moderno, mais saudável, ou um instrumento um pouco mais antigo, em linhas gerais? Tá. Eu posso dizer uma coisa, assim, os italianos não vêm para cá tanto porque não tinha fábrica na Itália. Hum, Então, o que se vem para cá, os instrumentos que vêm para cá, que são mais comuns, são as fábricas antigas, alemãs e italianas. Os imigrantes traziam muito esses instrumentos. A maioria do imigrante era pobre, né? E os imigrantes mais abastados traziam um outro instrumento melhor da Itália. hum, Só que, infelizmente, a maioria desses instrumentos italianos que estavam no Brasil foram tudo para fora. hum. Restam poucos instrumentos italianos aqui. Então, o que você vai encontrar é muito instrumento alemão ou francês com etiqueta italiana. É verdade. Tem muita falsificação de etiqueta nesse mercado também, né? Não chega a ser falsificação, porque, veja, as fábricas produziam instrumentos com etiqueta fazendo alusão àquele autor. Stradivari foi o mais copiado. Não chegou a 100 anos da morte de Stradivari, já se fazia muita cópia de Stradivari. Uhum. Viome, o francês Viome, foi o maior copista de Strade em Isso, 1840. Né? isso, isso. Não, e Então, quantas vezes eu já recebi assim, minha avó tinha um Stradivarius, vem aqui em casa dar uma olhada. Aí no Brasil, né? E eu não. fui ver Stradivarius no Brasil. Aqui Aqui não é, toda né? semana, Obviamente. eu estava com aqui totalmente aberto, toda semana vinha um Stradivarius. Realmente. A gente Mas, tem que infelizmente, entender, as não. pessoas não conhecem, elas acham que é um Stradivarius, né? Então, É verdade. Mas respondendo, voltando à tua aham. pergunta, as fábricas produziam instrumentos de vários níveis. Tá? Então, no Brasil, também tem instrumentos de fábrica, alemães, franceses, de vários níveis. Tanto instrumentos simples como instrumentos melhores. Eles tinham essa classificação já. Uhum. Então, os instrumentos simples são realmente simples, não tem nem taco interno, sabe? São instrumentos que, às vezes, a barra harmônica é escavada junto com o tampo, não é uma barra harmônica colada. Sabe? Caramba! Eu Extremamente nunca. simples. E é escavado de forma extremamente bruta. Então, são instrumentos simples. Uhum. Mas, então, se você vai escolher entre um instrumento extremamente simples desse, né? Há um instrumento feito por um autor contemporâneo, eu diria que um autor contemporâneo, né, que você conheça o trabalho, é preferível. Uhum. Agora, se você encontrar um instrumento antigo de boa qualidade, né, realmente de um nível melhor, né, com uma etiqueta italiana, de preferência. O ranking seria assim, em primeiro lugar, italiano, né? Porque é o mais É. conhecido. É como o perfume francês. Mas o violino italiano geralmente tem um pedigree, digamos assim, maior. Sim, o instrumento italiano tem fama, né? E sempre foi o mais almejado. Mas tem bons instrumentos antigos, alemães também, Com certeza. franceses também. Mas, assim, se você fala de século 17, 18 ou 16, digamos, que é bem antigo, É. mas digamos 17, 18, aí os instrumentos italianos realmente comparáveis a outros são melhores. São soberanos, né?
É. Salvo alguns construtores franceses, alguns construtores alemães, mas mesmo assim Steiner, que era um excelente construtor do Tirol alemão, ele fazia um instrumento muito bombado, É. com muita bombatura. É. Então, para o período barroco, esse instrumento funcionava muito bem, Uhum. né? Porque era um instrumento bombado, bem fino, que com a tensão menor das cordas respondia muito bem, né? Uhum. Mas depois, com a modernização dos instrumentos e mais pressão, muitos desses instrumentos não resistiram à pressão e afundaram, racharam. E ele... Mas, não, a meu ver, eu creio que assim, esses instrumentos poderiam render muito mais, mas só que são extremamente mal ajustados, porque coloca-se sempre muita pressão, achando que Sim. você não pode colocar a mesma pressão num instrumento com um tampo chato, mais chato, tipo trad, colocar o mesmo ângulo das cordas num instrumento bombado, por exemplo, né? Claro, claro. Isso Agora, acaba com... digamos assim, a pessoa tem nas mãos um instrumento razoável, antigo, digamos assim, início do século XX, tá? Vamos dar um exemplo. A pessoa vai olhar o que dentro do instrumento. Por exemplo, rachaduras. Quais são os diferentes tipos de rachaduras? Porque vai ter sempre alguma coisinha. É raro quando ver um instrumento de mais de 100 anos em perfeitas condições. É raro, não é impossível, mas é mais raro. Todos os instrumentos que estão em bom estado de conservação, né, mais antigo, alcançam mais preço porque realmente é mais raro. A maioria dos instrumentos antigos sofreu algum acidente, né? O que você tem que observar é se não tem rachaduras muito severas na região do fundo, por exemplo, na região da alma. Isso Fundo perto da alma é o pior. perde bastante valor. Não que você não possa tocar num instrumento bem restaurado, porque dá para tocar, né? Claro. Mas em termos de investimento, digamos assim, não é tão bom, né? Você tem que pagar menos para poder compensar, porque cai quase pela metade o valor. Você tem É o que rachadura o no... pessoal fala, em torno de 50% se for uma rachadura no tampo de baixo, aqui perto da alma, que é assim, né? Sim, exatamente. Desvaloriza quase 50% pelo menos. E aqui em cima desvaloriza uns 20%, por aí. Na região da alma sempre desvaloriza um pouco, né? Se for bem restaurado, se o instrumento for muito antigo, digamos, instrumento do século XVIII, se tiver rachadura no campo, na região da alma, ele não vai perder tanto o valor, porque é aceitável, né? Agora, um instrumento moderno, com rachadura na alma, daí você já tem que depreciar no mínimo aí uns 20% do valor. Moderno aí. Mas, assim, ele bem restaurado funciona bem. Então, você vai escolher um instrumento. A última coisa que você deve olhar é a etiqueta, se for um instrumento antigo, porque a etiqueta não diz muito, às vezes, do instrumento, sabe? Às vezes diz que é uma cópia, mas é uma cópia, simplesmente, usaram o modelo ali. Então, você tem que observar se está em bom estado, se tiver rachadura, mas se foi bem restaurado, né? Se ele está nas dimensões corretas. Tem muito instrumento antigo que não tem a dimensão muito padrão. Assim, a corda vibrante, às vezes, o cavalete não está no piquezinho da F ali, onde devia estar, porque a corda vibrante, o diapasão é muito longo, é muito curto. É isso que eu ia falar. A corda vibrante, gente, para quem não sabe, é do cavalete até a pestana. É o comprimento da corda vibrante. Ou seja, porque esse pedaço não vibra assim, com o arco, digamos assim. Não, Quer dizer, vibra com o arco. ela vibra um pouco, mas o que a gente conta mesmo é daqui até aqui. Mas Exato. aí eu entro numa outra questão, Luiz, que é a questão do conforto. E para mim, tem confortos que são não variáveis, tipo, comprimento da caixa é não variável. Tu não vai cortar um instrumento antigo para deixar mais confortável. Né? Aí o comprimento da corda vibrante, dá para mexer alguma coisa que outra aqui, mas o ideal é não. Já vi
de gente botar um pouquinho mais de espelho aqui para aumentar um pouco a corda Um também. pouquinho mais de pestana, né? Um pouquinho mais de pestana. E aí tem as variáveis, porque aí dá para mexer um pouco na grossura do braço, um pouco, É, a altura do cavalete dá para mexer um pouco, né? dá para fazer muita coisa no instrumento, dá para melhorar muito o instrumento, né? Uhum. Então, digamos, se for um instrumento antigo de bom estado, né, que você gostou do som e realmente ele tá tudo ok, eu diria que primeiro você observa se ele tem uma boa potência, assim, no som, se o timbre já te agrada, se ele, a sensibilidade dele, ou seja, se você ele é de fácil resposta, né? Uhum. E muita coisa dá para melhorar no instrumento. Como você falou, mesmo observou, dá para trocar o braço, se for o caso, Uhum. mexer no braço, diminuir a espessura, é, trocar alma, trocar cavalete, trocar estandarte, O trocar pestana. estandarte, às vezes a qualidade, o material do estandarte pode mudar um pouco, variar o som. Sim, sim. Tem coisas que são variáveis, assim, mas, por exemplo, o comprimento do corpo do instrumento não tem. Eu, por exemplo, estava tocando num viome, que eu acho que eu te mostrei há um tempo atrás, Sim, eu vi. que era um viome grande. Nossa, chegou um tempo que eu fiquei assim, tá, quer saber uma coisa? A vida é curta, eu preciso de alguma coisa que seja mais confortável para tocar. Violinista geralmente é mais folgado também, porque o violista sofre. Isso O realmente violista sofre, mas o violinista quer tocar tudo é, mais facinho. é tudo mais fácil. É, Mas, enfim, o importante, assim, é você gostar do instrumento, né? claro. Mas, assim, o importante, assim, se você vai escolher um instrumento, é importante observar também como está soando o instrumento do teu liutaio, né? Procurar instrumentos modernos também, porque instrumentos Acho que... modernos têm chance de evoluir muito, né? Uhum. Eu acho E, isso importante. e outra, você está investindo num trabalho de alguém que você conhece, né? Porque essa Uhum. relação entre músico e liutaio é uma coisa bem importante para Uhum. você levar para a vida, né? Para tua vida profissional, né? Uhum. Então você investir nesse profissional, né? E dando feedback para ele de como está o instrumento que ele construiu, né? E pelo fato assim de também, por exemplo, o que a gente faz aqui, a possibilidade do cliente poder ir pegando instrumentos melhores, né? Às vezes trocando o instrumento dele. Trocando, vai trocando, né? Exato. Pega um violino, pega um outro melhor, paga um pouco mais. Isso. Sim, é uma possibilidade também, né? Pode haver Uhum. essa possibilidade conforme você conversar com o teu liutaio, né? É Uhum. claro que se pode haver possibilidade também se você comprar com ele um instrumento antigo, se ele te vender alguma coisa assim, Claro. né? Haver essa possibilidade. E, Mas Luiz, assim, eu posso abrir para perguntas agora do pessoal? pode, pode, Tá? claro. Se tu quiseres continuar, é só para o pessoal começar a escrever aqui, que eu tinha Tá, ok. desligado os comentários. Uhum. Uhum. Então, uma coisa que eu queria dizer que eu acho importante assim é não se entusiasmar realmente com etiqueta, sabe? E levar mais a sério o instrumento como um todo, né? A construção, o trabalho, o som, né? Porque aqui no Brasil tem muita especulação na hora de vender para você um instrumento antigo, né? Eu posso dizer assim, o instrumento antigo aqui vale muito mais do que um instrumento antigo fora. O instrumento antigo alemão de fábrica aqui tem muito valor, porque tem poucos, na verdade, né? Um instrumento antigo aqui que você compra por 15 mil, 20 mil reais, lá fora você vai pagar 1.000 euros, 1.500 euros no máximo. Então, aqui o instrumento antigo de fábrica é muito valorizado, Muito né? valorizado, é Mas verdade. É lá verdade. fora não, porque tem muito. Lá fora eles querem realmente instrumentos feitos por autor. É verdade. Isso é E verdade. aqui dentro, no Brasil, se valoriza muito esses instrumentos antigos de fábrica e não se dá tanto valor ao trabalho de um liutaio. Uhum. Ao contrário, lá fora, os instrumentos de fábrica não têm quase valor e o trabalho de um liutaio é grandemente valorizado. É incrível. Eu estive em Paris há uns 2, 3 anos atrás. E depois eu fui lá de novo. Mas eu lembro da primeira vez que eu fui lá falar com alguns luthiers. Eu estava com o meu Carl Becker.
naquela O época. Paul Becker. O Paul Becker era o senior, o velho. Era um excelente instrumento. E só que ele tava com alguns problemas, tal, e aí eu fui levando de um shopping para outro, assim, para ver o que eles achavam. E eu ficava assim, de repente eu procuro alguma coisa mais antiga, e eles falavam assim, não. Eles, que vendiam instrumentos antigos, falavam assim, pega um instrumento mais moderno, tu consegue pegar um de 6 mil euros que vai soar melhor que esse teu Becker. Eles falavam isso para mim. Assim, e quase todos falaram isso. E é verdade, tem alguns instrumentos modernos que soam fantasticamente bem. E eu estava pensando como investidor, assim, vou comprar um instrumento caro, antigo. E às vezes, para tocar, para quem realmente quer tocar, não é a melhor coisa, né? Como investimento, aí é outra coisa. Né? Exatamente, isso que eu ia falar. Se você quer investir num bom instrumento antigo de autor, não um instrumento antigo de fábrica, que instrumento antigo de fábrica tem um valor muito reduzido, né? Aqui no Brasil, eles dão muita importância a alguns instrumentos de fábrica, achando que pode ser alguma coisa só porque tem uma etiqueta Bergonzi dentro. Já vi vários vergonhas também. Então, isso é muito delicado, mas eu acho importante, assim, o músico brasileiro tentar investir no autor nacional. Uhum. Porque esse autor nacional pode também elevar o seu preço à medida que o instrumento o seu trabalho vai evoluindo, né? À medida que ele vai fazendo pesquisas, investindo no ateliê, né? O instrumento vai valorizando. Claro. Né? Eu posso dizer para você que os músicos que compraram nossos instrumentos, os que permaneceram com os instrumentos até hoje, de alguma forma, têm um investimento na mão. Uhum. Né? Claro. Então, isso é bem importante. Agora, como assim, se você quer fazer um investimento maior, você tem que procurar daí um instrumento antigo de autor, principalmente italiano, que os preços estão sempre subindo. Mas aí tem que ser, você tem que comprar com certificado de boa procedência, tem que saber de quem comprar para ter um preço justo, porque tem muitos países, como os Estados Unidos, aí onde você está, os preços dos instrumentos são bem elevados. Lá em Na cima. estratosfera. Ao contrário, Estratosfera. na Itália, que é o berço desses instrumentos, os valores são mais justos. Uhum. Sabe? Então tem essa questão, assim. É porque, claro, nos Estados Unidos a procura é maior, então faz sentido. Assim. É que se faz muito comércio aqui, vai muito, o volume é muito grande, as pessoas compram muito. Uhum. Enfim, deixa eu pegar uma pergunta aqui. Tá. Luiz, que o pessoal perguntou aqui. O Victor perguntou, quando que eu sei que eu devo trocar de violino? Olha, antes de trocar o violino, eu sugiro a você que faça um bom ajuste no instrumento. Uhum. Esse ajuste deve ser feito no mínimo anual, porque o instrumento, às vezes, a alma acaba ficando. O fundo cede um pouco mais, principalmente se for um instrumento mais novo, né? O fundo cede, a alma fica mais curta. Ou às vezes até o instrumento está úmido, a alma só precisa de um toquezinho para liberar. Às vezes mudar o rabicho já funciona muito bem, né? Às vezes um rabicho de alma vai prender muito som. E eu vou te contar, Luiz, eu passo bastante tempo no Brasil, né? Volta e meia eu vou. E eu lido com muito aluno, e a quantidade de aluno com violino mal ajustado é a grande maioria, eu diria assim, 90% dos violinos estão mal ajustados. Aí eu não sei assim se é realmente uma falta de poder econômico, de poder levar a ajuste, ou se é negligência. Eu acho que a maior parte é negligência. Eu acho que a gente pode investir um pouquinho de tempo e dinheiro para fazer aquilo que a gente é apaixonado, que é o som do instrumento, soar melhor. Sim, exato. O instrumento começa a cair o som, você tem algo errado, né? Se você comprou o instrumento, soava bem, aí de repente começa a cair o som, ou o instrumento está umedecendo, principalmente na maioria das vezes deve ser isso, o instrumento está umedecendo e está fechando o som. Né? Ou o cavalete foi para frente, né? O cavalete assim foi para esse lado aqui da região do cavalete do espelho, porque é normal que você afina
pelas cravelhas, né? É. É, É. então, o cavalete começa a vergar, já não está realmente a 90 graus, o som já começa também a diminuir. Então, assim, é o momento de trocar o instrumento quando o instrumento já esgotou as possibilidades de ser um pouco melhor, né? Você já tentou de tudo. Já trocou alma, trocou cavalete, secou o teu estojo, Cordas também, trocou mudar o cordas, aumentou acordamento. cordas, né? Exatamente. É. Fez um bom ajuste naquela regiãozinha importante aqui que não soa quando você torna, né? A região atrás do cavalete, entre o cavalete e o estandarte, essa parte aqui soa, né? Aham. Mede o teu instrumento, o pessoal que está ouvindo a gente, mede se tem 55 milímetros da pestana até o cavalete, né? Esses 54 a 55 milímetros é bem importante. Do estandarte, tá? Que quer Do dizer, estandarte até. até o cavalete. Tem que ter 55 milímetros, ou seja, um sexto da corda vibrante. A Interessante. corda vibrante é 328 milímetros a 330, o que é normal, né? Se for 330, vai dar 55 milímetros de comprimento. Então, aqui tem que ter um sexto de comprimento da corda vibrante, né? Legal. Normalmente, 55 milímetros. Isso aqui é bem importante para os harmônicos, né? Se teu Claro. instrumento não tem muito harmônico, às vezes é só questão de ajustar ajustar o rabicho para O que rabicho. para que ele fique um pouco mais curto, É, trocar às vezes o estandarte, às vezes o estandarte é muito comprido. Normalmente acontece. Às vezes o instrumento é pequeno, o estandarte tem que ser bem curtinho. É. E às vezes eu já notei, eu já fiz esse experimento de madeiras diferentes fazerem um instrumento soar diferente do estandarte. Claro que a Sim, gente está falando assim de minúcia já, né? Mas sim. altera. Altera, até a própria pressão que você aperta a queixeira altera. Então a queixeira não pode ser muito apertada, porque ela Não pode inibe ser. o som. Ela tem que ser Exatamente. levemente apertada o suficiente para ficar e não cair, né? Perfeito. Outra coisa, pensar na questão assim do rabicho, né? Experimentar mesmo, falar com o teu liutaio para ver, olha, será que eu posso trocar o rabicho? Colocar um rabicho de nylon, um rabicho de Kevlar, experimentar, porque às vezes o rabicho de aço, por exemplo, ele tem a tendência a deixar o som mais duro do instrumento, né? Uhum. O som às vezes não soa livre, né? Então é importante fazer pequenos ajustes, fazem muita diferença. Agora, Faz. você já esgotou a possibilidade de ajuste e o instrumento, você já, digamos, o instrumento não rende em você o que deveria, né? Tá faltando potência, o timbre não te agrada, né? Você já fez de tudo, não tem jeito, é momento de trocar, né? Entendi. Boa, boa. O instrumento Deixa. se torna agradável quando você sente vontade de ficar tocando cada vez mais nele. Boa. É uma boa maneira de ver isso. A Ilana está perguntando: moro em Santos, como cuidar do instrumento com tanta umidade no ar? Você tem que tocar no ambiente seco, de preferência, né? O ar-condicionado geralmente seca o ambiente. Compra um higrômetro digital que vai medir a umidade relativa do ar e tenta deixar no mínimo a 60%, o ideal seria 50%, o ambiente que você está tocando. Seca o estojo, porque o vilão da história é o estojo. O estojo tem muito tecido, ele absorve muita umidade. Você abre e fecha, e você não faz nada para tirar a umidade dentro dele. Então você tem que interferir, secar com secador de cabelo, o estojo, expor ao sol, coloca o teu higrômetro lá dentro, fecha o estojo, a hora que você abre tem que estar com 50%, 60% no máximo. Porque se for pensar, o violino, o instrumento, se estiver guardado, ele vai ficar o maior tempo da sua vida dentro do estojo, né? Exatamente. O Tá, a gente instrumento, vai estudar 6 horas por dia ou mais, mas mesmo assim vai ficar mais tempo dentro do estojo. exato. O instrumento tocado, ele vai secando, porque a vibração seca, né? Que legal. Então estudem, pessoal, estudem. Tem que estudar. Por isso que se diz, quando o instrumento para de tocar, fecha o som. Porque, na verdade, Claro. entra a umidade, aí você
o caminho que a onda sonora percorre está cheio de umidade, se você para de tocar. Aí você toca, aquilo vai secando, o caminho vai secando, e cada nota percorre um caminho diferente no instrumento, né? Uhum. Aquele caminho vai secando, vai se tornando cristalino, e o som volta no instrumento, né? Então, por isso, tocar realmente e secar o estojo, se o ambiente é úmido. Que legal. Vou fazer mais uma perguntinha, já estamos no final da nossa live. Deixa eu ver aqui. Rachadura, a Bia está perguntando, rachadura no início do braço altera o som? Rachadura no tampo, talvez? Deve ser, não entendi muito bem. A rachadura, se estiver aberta, começa a vibrar, né? Causa alguns inconvenientes, assim. Então, toda rachadura deve ser reparada, né? E às vezes o que acontece é rachadura ou abertura da junta embaixo do braço, que você nem vê às vezes. E isso altera bastante o som e é perigoso. Essa aqui é a mais fácil, é onde a gente coloca aqui a mão, né? Essa aqui é a que mais abre. Aí é um descolamento, não é uma rachadura, né? Ah, desculpa, é verdade. É um descolamento. Até eu fico olhando a minha para ver se não está abrindo aqui. Você pode simplesmente fazer uma batidinha assim, ó. Né? Você bate, se tiver xoxo. Não, tá bem. Experimentando bater na região aqui, no fundo, claro, também, nessa região. Onde você... E se escutar um crackzinho, um negócio assim, é porque tem alguma coisa solta também, não tá? Às vezes pode ser o próprio descolamento que faz com que tudo vibre diferente, sabe? Instrumentos antigos, veja, quando o instrumento é mais antigo, a tendência é assim, você bater no fundo, você vai ouvir sempre um chocalhinho ali. Ah, é? É muito difícil um instrumento antigo ter o som limpo, como um instrumento moderno. O meu é de 1791. É antigo? É antigo. Acima de 80 anos já é antigo. Ah, tô escutando. É muito difícil não ter, porque são várias coisinhas. Às vezes uma contrafaixa levemente descolada. Nossa, eu devo me preocupar, doutor? Se você começa a ouvir e te incomodar quando você toca, aí você tem que, lógico, tomar uma providência. Mas assim, num instrumento antigo, é muito difícil você conseguir deixar zerado sem... Você tem que abrir todo o instrumento e revisar inteiramente, recolar todo o instrumento para você, às vezes, tirar um zumbidinho. Não, ele tá bem, não vou nem pensar muito. Nem vou pensar então, muito. só que esse zumbidinho te atrapalha, né? Não, tá ok. Luiz, a gente está com uma audiência altíssima, porém vai fechar a live em 1 minuto. Tá. Topa que eu tombar a live, a gente reinicia, só para terminar essas perguntinhas? Tá legal, vamos lá. Tá bom? A gente fica só mais alguns minutinhos, para o pessoal acho que tá gostando. Já voltamos. Ok. Gente, eu adoro falar sobre instrumentos. Porque eu amo o som do violino e eu acho fascinante esse universo do instrumento, e eu tombei aqui a live. Mas espero que o pessoal volte em massa, porque tava muito legal. Olha o zumbido. Não tem zumbido nenhum. Eu não toco nada. Tá com corda velha. Já nem tá pegando mais, gente. Tá um negócio feio pra caramba. Tá afogado o som do violino. Eu vou trocar. Eu já comprei a corda. Gabriela quer saber como saber se um violino é antigo. Nossa, essa é uma pergunta complicada, Gabriela. Porque... Tá, tem a etiqueta, mas às vezes a etiqueta não quer dizer tudo, né? O mundo da loteria é incrível. Pergunta qual a melhor espécie de acero e de abeto para soar melhor. Pô...
Rapidinho eu consigo, mas... Essa... Tá feio. Eu tô... Ah, Amorim, volta, volta, volta. Ó, pessoal, enxurrada de perguntas. Quem vai sofrer com os directs? Eu sofro com directs também. Aí. Não sofro não, pessoal, eu gosto. Pode mandar recado. E pro Luiz... Pode mandar recado também, Luiz, perguntas? Pode, claro. Com moderação, né? Com moderação. O pessoal queria saber qual é o melhor tipo de acero e abeto para o violino. Eu gostei dessa pergunta. Qual é o melhor? O quê? Tipo de madeira, abeto, e o outro é Átiro. acero. Átiro. Ou maple. Maple, isso. Mas em português fala como? Acero. É, Acer. 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 É o português de Portugal daí, né? Ah, tá. Porque essa árvore não existe aqui, né? Não é nativa. Sim. O Acer pseudoplâncton não nasce aqui, né? Mas tem algumas árvores plantadas aqui em Curitiba, mas não é nativa. Mas é legal ter? Oi? É legal ter essa? É legal, tipo, legalidade? Sim, você pode plantar, mas a questão assim, mesmo o abeto aqui, em algumas regiões nasce o abeto aqui. Só que ele cresce de forma muito rápida. Então, não é uma madeira que se consiga usar para um tampo de um instrumento, né? Os anéis anuais são bem largos. São largos. É mais quente a região, né? Porque não tem frio, né? Mesmo Curitiba, que é uma região fria, não tem tanto frio assim. É como o pinus, né? Que nos Estados Unidos é uma madeira muito boa porque os anéis são bem estreitos. Mas aqui ele cresce com os anéis extremamente largos, aí a madeira é extremamente mole. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu tenho uma curiosidade. É possível criar bons violinos com outros tipos de madeira? Claro que sim. Né? Mesmo tradicionalmente, por exemplo, é claro que o abeto é extremamente funcional no instrumento. Né? Mas o nosso pinheiro araucária, o pinheiro brasileiro, né, funciona bem acusticamente. Né? Eu fazia instrumentos simples, como liras e cântares, com o pinheiro nacional. Né? Escolhi um pinheiro muito antigo assim e fazia, funciona bem, é bem sonoro. Mas o abeto realmente é tradição construir com o tampo com abeto porque ele funciona muito bem. Agora o piopo é uma madeira que cresce livremente lá na Itália. O piopo é uma madeira um pouco mais mole, né, de crescimento mais rápido, as árvores são enormes. E é muito usada para a construção do fundo e lateral do violoncelo e da viola. Olha. E dá uma maressatura bem diferente do átiro. Né? Funciona bem. Eu estou construindo um violoncelo que é de piopo. Olha, que legal. Ele é diferente a maressatura. Tá vendo? É bem diferente. É bem diferente. Nossa, mas é lindo. Tem uma maressatura assim, desse jeito, bem maressado. E com pouca maressatura, ele tem geralmente esse tipo de ondulação, tá vendo? Olha. É bem diferente o piopo. Mas ele é um pouco mais leve, então ele dá pro violoncelo um timbre mais doce, sabe? E outra madeira que é bastante usada lá pro violoncelo, a família Ruggeri em Cremona construía muito, é o salit, o salgueiro, o chorão. Nosso chorão. Não, sério? Lá na Itália se chama salit, que é o salgueiro. Ele tá tanto o branco quanto o vermelho. Então é uma madeira que se usa muito para fazer o taco interno. Os tacos lá em Cremona, a maioria dos liutaios faz com salit. Ou o abeto. Né? O Stradivarius, o Guarneri construía tradicionalmente com abeto, mas o Stradivarius usava o salit também nos tacos internos. E o salit é como, digamos, o nosso cedro aqui, muito leve, muito sonoro. Né? Eu ainda não construí nenhum cello, mas já comprei um fundo inteiro de salit para construir um violoncelo ainda.
Que legal, que legal. A Gabriela tinha perguntado, a Gabriela, inclusive, é de Curitiba aí, Uhum. como é que se sabe de verdade quando o instrumento é antigo? Porque pode ter etiqueta, mas como é que a gente sabe exatamente? Olha, É, tem muito é instrumento, expertise, é é, especialidade? tem muito instrumento antiguizado, né? Mesmo os instrumentos de fábrica de 80, 100, 120 anos atrás, alguns já eram antiguizados, né? Uhum, Feitos à maneira mais antiga, assim. E uhum. esses instrumentos já com o uso se tornaram mais, então às vezes é um pouco difícil você de cara conhecer só com muito treino, né? Um olhar mais apurado assim, para você poder perceber a diferença entre uma antiguização e um instrumento verdadeiramente antigo, né? Tu fazes muito isso, né, Luiz? De antiguar, como é que é? Antiquar? Antiguiz... eu Antiguizar? faço Não sei essa palavra. geralmente réplica de instrumento antigo. Esse aqui é uma réplica de Guarneri, tá vendo? Eu acho teus instrumentos muito lindos. Ele Muito tem, lindos, tá lindos. vendo? Tem Uau. o desgaste do verniz atrás, né? Aham. Na lateral, na cabeça. Você consegue ver também esse desgaste, Sim. Aham. né? Todo o verniz aqui desgastado, né? Eu Uhum. desgasto também aqui atrás, né? De tanto você segurar, apoiar a mão aqui, você acaba desgastando. Conseguiria enganar um outro luthier com o teu violino de tão bom? Ou não tem coisas que um bom luthier vai olhar e vai ficar assim, não, isso aqui não é antigo. Tem, eu nunca fiz isso à prova, assim, se poderia enganar, mas tem um liutaio inglês, que daí na Inglaterra já é o violin maker. É verdade. O nome dele é Roger Hargrave. Ele fez um Peter Guarneri e colocou em um leilão. E foi leiloado, estava sendo leiloado como um Peter Guarneri. Aí no momento do leilão, ele disse lá, levantou a mão e falou assim: não, esse instrumento não é um Peter Guarneri, fui eu que construí. Que legal. Então ele se lançou um pouco com essa história, sabe? Claro, claro. Grande história. É que na época não existia a possibilidade de você fazer uma dendrocronologia, que é o exame dos anéis anuais do tampo. Dendrocronologia. Isso. Exatamente, que é E o parece que só estudo pode ser feito com abeto do tampo, né? É do feito tampo. com porque o tampo tem esses anéis anuais aqui, né? Uhum. E você vê. Então, isso aqui, o anel invernal é escuro, o anel da primavera e do verão é claro. Uau. Então, se ele cresce muito no verão, ele fica mais largo, né? Uhum. No inverno, ele vai sempre ter um anel escuro. Então, sempre cresce diferente. O inverno mais rigoroso vai ser um anel mais estreito, o verão mais abundante, mais chuva, vai crescer mais. Então, isso forma um código de barras. Ali você faz a leitura e consegue saber o período que a árvore foi cortada. Né? Dos Claro. estudos antigos se faz a dendrocronologia. Mas vamos responder as perguntas, que senão... Vamos lá. Vamos pegar mais uma ou duas e vamos lá. É... O ópio... Carmen, pergunta para... Aqui, o Vai, vai. ópio é a madeira mais interessante para se construir. O ópio é um átiro italiano. O, Ah, entendi. alguns construtores antigos da região de Cremona construíam com esse átiro italiano, que é o ópio, né? Mas hoje é uma madeira um pouquinho mais rara lá, porque foi tão consumido essa madeira que hoje se torna um pouquinho mais raro de você conseguir. Mas ele é, eu diria, um pouquinho mais pesado do que o átiro balcânico, sabe? Então, assim, para construir com ópio, só se for por um motivo específico, fazer uma réplica, mas por isso mesmo. Entendi. Deixa eu ver aqui. Me pediram para perguntar. Carmelo pergunta qual verniz ele costuma usar, a base de álcool ou a óleo? Atualmente usa um verniz misto de álcool
com um óleo mais fino, né? Já usei vernizes de óleo com essência terbentina, né? Óleo de linhaça, essência terbentina. Mas assim, eu vejo assim, o verniz a álcool e o verniz misto te dá um pouquinho mais de prontidão, o instrumento fica pronto mais rápido. O verniz a óleo, ele demora um pouco mais para soltar o som. Porque é um instrumento, é um verniz que enxuga muito lentamente, sabe? Claro. E às vezes ocorre de uma região mais quente, ele grudar no estojo, grudar na flanela. Sim. É um pouquinho mais chato. Mesmo instrumentos antigos, construídos com verniz a óleo, às vezes você fica muito com ele na mão, se ele não tem muita goma laca em cima, às vezes a tua mão também marca o verniz. Eu já aconteceu muitas vezes de levar violino antigo para o Brasil e a óleo. E aí, quando eu vejo, num concerto, pegou felpa do tecido, assim, no verniz. E ficou. A resina amolece. Então, é um pouquinho mais delicado. Vamos pegar mais uma perguntinha aqui. O pessoal tá contente. Muito obrigado, Luiz, pela tua participação aqui. Muito legal. O IBC Negão está perguntando por que pau-brasil é tão bom para fazer arco? Bom, o pau-brasil é uma madeira um pouco bem rara no aspecto em que ele produz uma boa vibração, ele é muito resistente e ele transmite muito, porque ele tem uma velocidade de transmissão de som bastante alta. Então, ele dá uma sonoridade boa no instrumento. É claro que, dentre o pau-brasil mesmo, alguns modelos, espécies de pau-brasil, tem velocidades mais altas, outros mais baixas. Mesmo tronco de pau-brasil tem madeiras um pouquinho diferentes uma da outra, assim, com velocidades diferentes. Então, o pau-brasil, quem descobriu o pau-brasil para a construção de arco foi o Tourt, na França. Mesmo? Ele descobriu? Tourt. Ele experimentando várias madeiras, encontrou o pau-brasil em barris de café. E de lá para cá começaram a construir, e isso realmente tem outra madeira muito boa para se construir, que é o ipê, o pau d'arco. Mas só que ele tem uma resistência um pouco fraca, ele não é muito resinoso, então ele quebra muito a ponta. Mas é uma madeira que talvez no futuro possa substituir o pau-brasil, mas para violoncelo funciona muito bem. Mas o pau-brasil é realmente a madeira especial para a construção de arco. Uau, que legal. Luiz, vamos terminar por aqui hoje. Queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade. Eu admiro muito o teu trabalho. Um dia eu vou ter um instrumento teu. Escreve aí. E... Vou escrever. Escreveu, ó. E só deixa eu terminar de pagar esse aqui, que isso aqui saiu carinho. E eu queria, então, assim, te agradecer muito o teu conhecimento e pela tua generosidade em falar com todo mundo aqui. E espero te convidar mais vezes aqui, porque o pessoal, ó, pelo que eu tô vendo, o pessoal tá amando a live de hoje, né? Faça uns coraçõezinhos aí, coraçõezinhos, ó. Tô vendo. Olha, eu agradeço bastante você ter me convidado, é uma oportunidade realmente para mim única, né? Primeira vez que eu faço uma live. Que legal. Geralmente eu fico aqui na toca trabalhando, né? E quem cuida dessa parte de marketing e divulgação sempre são os meus filhos, o pessoal que trabalha junto, né? Uhum. Mas assim, agradeço muito a oportunidade. Pena, às vezes, a gente divaga um pouco nas respostas. Eu gostaria de responder todo mundo, mas eu acho que é quase que impossível. Muita gente perguntou assim, qual aqui, corda, o que fazer. Mas assim, só para fechar, assim, a melhor forma de você realmente escolher um bom instrumento é levar teu professor, se você não tem tanta experiência, levar um amigo, né, pedir conselho, ficar com o instrumento no mínimo uma semana para testar e pedir conselho.
né? O instrumento vai mudando também ao longo do tempo e você também muda, o músico muda. Claro. Ele, né, daqui a um tempo está tocando outros repertórios e tem, às vezes, um momento da vida de cada um, né? É A verdade. gente passa por muitas fases, e o instrumento também. É verdade. E testar diferentes acústicas também, se tiver a oportunidade de levar um teatro ou de, né, Isso um é imprescindível. auditório. Uhum. Onde ele funciona melhor. Assim, às vezes o instrumento funciona muito bem na música de câmara ou mesmo música de orquestra, dependendo do instrumento. Se você puder ter a oportunidade de mais de um instrumento, né? A gente não falou na escolha do arco, talvez eu não seja a pessoa certa para falar nisso, mas o arco é extremamente importante. Na escolha de Extremamente. um arco. Eu tô com um arco que eu estava usando ainda com o Vion, e esse arco não cai bem nesse violino, mas não tive tempo de procurar arco ainda, né? Então eu preciso de um arco mais leve. Eu sei exatamente o arco que eu quero, mas eu tenho que sair à procura, porque esse arco aqui tá meio que matando o som do violino, sabe? Tem Então, muito. isso é muito importante, casar o som do violino com o que o arco pode extrair de melhor dele, porque tem arcos que realmente amplificam o som do instrumento. Bons Com arcos, certeza. né? E é Amplificam. impressionante. Tu escuta o mesmo instrumento na mesma hora, com dois arcos diferentes, tu fica com um bom arco, um arco que casa bem, né? Sim, que O casa. instrumento é impressionante. Às vezes enriquece o timbre do instrumento, amplifica o som. É impressionante. E aí tem a questão de cordas também. Eu geralmente falo pro pessoal começar com a dominante, que é aquela que está no meio do gráfico, assim. Exato. Ela é Né? Para saber para onde é que a gente vai depois daquela dominante. bem padrão, assim, mas tem tantas cordas hoje que você pode ir experimentando. O problema é que também aqui as cordas são um pouco caras aqui no Brasil para você ficar, né, experimentando. Mas uma dica boa das cordas, que eu acho que isso é importante passar. Assim como o instrumento absorve umidade, as cordas também absorvem umidade dos dedos. Né? Então, o importante fazer quando você vai tocar, ou mesmo depois de ter tocado, é secar, enxugar as cordas. Né? Fazer uma fricção para que essa fricção aqueça um pouco as cordas e acaba enxugando um pouco a umidade de dentro. Que legal. E nunca coloque o paninho que você limpou o teu instrumento junto do instrumento, porque esse paninho que está na sua mão tá cheio de umidade, gente. Que dica então, de ouro, hein? Que dica longe de ouro. Do instrumento. Né? De preferência, nenhuma flanela perto do instrumento, nenhuma fralda de neném em cima do instrumento. Não, e geralmente o pessoal, Luiz, usa a flanela que limpa toda aquela crosta de breu e passa de novo na corda na corda onde se toca e deixa tudo grudado. Tudo grudado. Então, a flanela que você passa na corda não deve passar no instrumento, porque você carrega o breu da corda para todo o tampo do instrumento ali e vira realmente uma abrasão ali em cima do instrumento. É verdade, é verdade. Então tá, Luiz, muito obrigado mais uma vez e a gente vai fazer um repeteco se tu topares. Não, posso sim. Eu acho que muitas perguntas ficaram sem resposta, porque, assim, eu acho que tem um assunto, o assunto quando se refere à escolha de instrumento, ajuste do instrumento, eu posso numa próxima live dar algumas dicas de ajuste, de como fazer alguma coisa, que eu acho que às vezes o próprio instrumentista pode fazer, como lubrificar a pestana, lubrificar o cavalete, para ele não sempre não estar indo para frente ou para trás, como colocar a corda de forma correta na caixa de cravelhas para que a cravelha não fique escorregando. Não, mas deixa o pessoal com um gostinho, então, para a gente fazer uma próxima live disso aí, então. Tá, ok. Ajustes caseiros. Isso. Do violino. De forma correta. Isso, tá bom. Gente, só para dar um alôzinho, amanhã, então, vamos ter Eleni Wozniakow, que é uma especialista em técnica Alexander, que vai falar sobre consciência corporal, vai ser super interessante. Só que é às 18 horas amanhã. Amanhã não é às 20, não. Vai ser mais cedinho, tá bom? Luiz, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. E a gente se fala por aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.